Boa noite, irmãos e irmãs. Temos novamente o estudo de quarta-feira, online, à distância, como temos feito nesse período de quarentena. E continuamos os estudos no segundo livro dos Reis. Nós temos, uma semana eu faço o estudo, outra semana o pastor Lucas, assim vamos revezando e o faremos até o final do livro. Hoje nós estudamos o capítulo 13 do segundo livro dos Reis. E para facilitar, eu compartilho aqui na tela o texto desse livro. Você percebe que é um capítulo um tanto longo, e nós vamos com 25 versículos, e vamos abordando o texto à medida que nós formos lendo alguns fragmentos da sua estrutura. É importante nesse momento dizer que esse capítulo trata do Reino do Norte. Nós temos os dois capítulos anteriores trabalhando o reino. Desculpem. Os dois capítulos anteriores trabalhando o Reino do Sul, capítulo 11 e capítulo 12, com questões complicadas naquele capítulo. E agora o capítulo 13 retorna ao Reino do Norte. O livro vai fazendo isso, ele fala, em um certo momento, sobre o capítulo do Sul, depois o capítulo do Norte, assim vai. Às vezes, ele abre um certo parêntese, como ele fez ao tratar ou dar proeminência a Elias e depois a Eliseu, mas depois, como é o texto que nós tratamos hoje, ele retorna a um certo padrão que vem sendo seguido desde o primeiro livro, e nesse aqui também, para falar ora de um capítulo, ora de um reino, ora do outro. Então, retomamos o texto no capítulo 13. De um modo geral, é importante a gente perceber que o texto se organiza a partir dos próprios subtítulos que nós temos anotados aqui. Então, por exemplo, nós temos o reino de Jeoacás. Então, ele vai enfatizar ou vai descrever esse reino com alguns detalhes. Na sequência, ele vai tratar do reino do filho do Jeoacás, que é o Jeoás. Então, ele gasta um tempo sobre isso. Na sequência, tem um relato que fala da morte do Eliseu, mas talvez esse subtítulo, não que esteja errado, mas talvez ele desloque um pouco o eixo do sentido dele, porque ele apresenta de fato Eliseu doente, Eliseu que morre, mas a questão principal aqui é a relação de Eliseu com o rei. Então, a gente poderia dizer que Eliseu aparece para enfatizar uma relação com o rei Jeoás. E, na sequência, nós diríamos que depois, no versículo 25, pelo menos, versículo 25, ele vai retomar de modo bastante enfático o rei Jeoás, para trazer um dado que é importante para o desenvolvimento desse texto. Então, nós temos o primeiro bloco falando do rei Jeoacás, o segundo bloco falando do rei Jeoás, um terceiro bloco introduzindo a morte de Eliseu, mas a morte de Eliseu é abordada para falar de uma relação com esse rei Jeoás, e por fim, com a ação do rei Jeoás, que é bastante importante. No entanto, essa estrutura básica ela pode ser subdividida em alguns detalhes. Chama a sua atenção para dois eventos que acontecem tanto no começo da história quanto no final da história. E o fato dele se dar no começo e no fim significa que esse ato que é descrito, essa cena, essa ação, ela se torna central. Ela começa, no começo do texto ela aparece e ela vai retornar no final, dando assim o tom e o tema desse capítulo todo. Então, veja, por exemplo, no versículo 3. Versículo 1 e 2, inicialmente, quando apresenta o Jeoacás, ele começa a reinar, ele reina sobre Israel. Mas o versículo 2 já vai dizer
que ele fez o que era mal perante o Senhor, que é uma tônica nos reis do norte, nos reis de Israel. E aí ele vai explicitar por que andou nos pecados de Jeroboão, fez pecar a Israel, não se apartou deles. E aí entra uma sequência que é bastante importante. Na sequência, um dado que é bastante importante. Pelo que se acendeu a ira do Senhor. Então Deus fica bravo com as ações do rei, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. Então, essa ação repetida, essa ação pecaminosa repetida, faz com que Deus fique irado com esse rei e permita que o reino da Síria possa invadir. Então, aqui entra um detalhe que é interessante para a gente, que é o mapa. Né? Então, nós temos nesse mapa uma descrição, uma manifestação do reino de Israel, né? O reino do norte, do rei desse reino que nós estamos tratando, e temos o reino do sul, Judá, que agora é deixado de lado, né? Então o reino do norte e o reino do sul. Quando ele fala da Síria, ele está falando aqui dessa região para cima aqui de Damasco, né? E daqui para cima. Então o rei da Síria desce e invade o reino do norte. Isso que é importante para a gente nesse momento. Então, a menção de que pelo pecado do reino do norte, Deus faz com que o reino da Síria, que fica ao norte de Israel, invada. Essa informação vai retornar lá no versículo 22. Veja só, aqui no versículo 22, de novo, Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Então perceba, essa informação está lá no versículo, lá no começo, lá no versículo 3. A ira do Senhor se acende e entrega Israel nas mãos da Síria, nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. E a informação retorna no versículo 22, quando diz que Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Por que isso é importante para nós? Porque, na medida em que ele menciona no começo e no final que Israel foi oprimido pelo rei da Síria, esse é o tema do capítulo. Então, o capítulo 13 do segundo livro dos reis não apresenta apenas a sucessão de dois reis de Israel, mas vai dizer que essa sucessão desses dois reis, ou o aparecimento desses dois reis, se dá no contexto do momento de opressão que o reino da Síria, o reino bastante forte, bastante importante do norte, mais forte do que Israel, a ação que esse reino tem para com Israel. A situação de opressão que surge no povo. E diante dessa situação de opressão, o texto vai então nos dizer como esses dois reis se posicionam, como eles agem, como Jeoacás age diante da opressão e como Jeoás age diante da opressão. É isso que o texto, então, do segundo livro dos reis vai nos dizer. Então, nós voltamos aqui para o começo. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, ele entregou Israel nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, o filho dele, todos aqueles dias. Essa é a situação. O que o rei faz? O que Jeoacás faz? Então o texto vai dizer para a gente: porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois que viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. Aqui é interessante, diante da opressão, e perceba, o rei cometeu pecados, é o que foi dito acima. Diante desses pecados, Deus pune o povo, trazendo a Síria para invadir o território de Israel. Mas o texto vai dizer que o rei ora. Ele faz súplicas diante do Senhor. E, de certa forma mais surpreendente,
porque é um homem pecador, ele está pagando os preços do seu pecado. O texto diz que o Senhor ouviu a sua oração, porque viu a opressão que o rei da Síria trazia sobre Israel. Isso é muito interessante, porque a gente não tem aqui em jogo uma relação de causa e efeito, ou seja, ele pecou, Deus puniu, portanto, Deus está longe do rei. Não, ele pecou, Deus puniu, mas ele se arrependeu, ele orou e Deus atendeu a oração. Interessante o dado que Deus atende a oração porque vê a opressão sobre Israel. Então é uma situação mais coletiva, não é apenas Deus atendendo a oração de um homem, Deus atende a oração do rei porque o povo está sofrendo. Essas expressões nos lembram dois textos. Nos lembram inicialmente o texto de Êxodo, quando logo no começo o texto diz que Deus viu a opressão que o povo estava recebendo e ouviu o seu clamor e resolveu agir. Então, Deus resolve agir suscitando Moisés. Então, Deus ouve o clamor, Deus resolve agir. Mas lembra também um texto mais para frente, que são textos do livro de Juízes, onde, se você lembrar, há aqueles ciclos onde o povo peca, Deus traz a opressão, o povo clama, Deus levanta o libertador, esse libertador vem, liberta, expulsa os opressores, aí vem o período de paz, que é, na sequência, quebrado por, de novo, pecado, Deus trazendo opressão, clamor, um juiz levantado, a libertação e, de novo, um período de paz. Aqui, a gente é lembrado disso. Deus entrega nas mãos de Israel, Deus entregou nas mãos de Israel, parecido então lá com os juízes, quando Deus entrega o seu povo às mãos de um povo inimigo, mas a súplica, no caso lá de Juízes, a clamor, Deus vê a opressão, e vejam, muito parecido com os Juízes, Deus levanta um libertador para Israel. Então, muito provavelmente o autor de Reis está assumindo o modelo ou a forma como os juízes trabalhavam. Importante aqui para a gente lembrar, quando fala o Senhor deu um Salvador, a gente que obviamente é cristão e leitor do Novo Testamento, a gente pensa em Salvador logo pensando em Jesus, em salvação eterna e espiritual. Não obstante, no Antigo Testamento, a ideia de salvação é sempre a ideia de libertar de um risco concreto, material. Então, é alguém que é livre de um perigo no mar, alguém que é liberto de um inimigo que vem para matá-lo. É sempre uma situação real e ameaçadora. Então, quando diz que Deus levantou um Salvador para Israel, ele está dizendo alguém que veio e que libertou Israel desse perigo da Síria. O interessante é que ele não diz, ele completa dizendo, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares. Mas ele não diz quem é o libertador. É o rei? Não é dito, pode ser o rei. É alguém que não está descrito? A gente não sabe. Não sabe porque, então, de certa forma, não é importante para que nós saibamos. O narrador aqui que conta a história simplesmente diz que aparece um libertador e que resolve esse problema de Israel. Qual é a função, então, de Jeoacás nesse texto? Não é apenas dizer que ele veio depois do pai e que depois dele veio o seu filho, mas é dizer que, nesse contexto em que o capítulo 13 se insere, de opressão dos sírios, ele resolve ter uma atitude. A atitude dele é orar. E a libertação que Deus traz se dá em decorrência da oração que ele faz. Olha que coisa estranha, porque diz que depois deles serem libertos e tal, contudo não se apartaram dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel e que eles andaram neles. É o mesmo pecado que ele apontou mais em cima. E parece ser uma certa falta de lógica, né? Porque ele peca, Deus pune, ele ora, Deus liberta, e quando agora ele deveria ser grato, não, ele volta a pecar de novo.
E aqui o narrador traz um detalhe bastante importante, porque ele diz: e foi o caso de não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. De certa forma, o narrador que está dizendo: olha, Deus libertou, mas ficaram sequelas. A coisa foi tão, tão terrível, essas batalhas, esse processo de libertação foi tão difícil que, mesmo tendo vencido, Jeoacás ficou com um exército reduzido, muito pequeno. É isso que ele está querendo dizer. E no final ele faz como sempre faz, no livro dos reis, os mais atos de Jeoacás, o que ele fez e o poder estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Jeoacás descansa com seus pais, e o sepultam em Samaria, e agora aparece o filho dele, Jeoás. Como já falamos anteriormente, agora vem um trecho falando do filho do rei que morre, o Jeoás que surge. E perceba, nós temos do versículo 10 ao versículo 13, né? 4 versículos apenas falando do rei. Isso indica para nós o quê? Que o reinado desse rei não é fundamental no sentido dele próprio, do que ele fez, das coisas que aconteceram. Ele é citado rapidamente. E o texto seguinte vai dizer o porquê. Então, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, em Samaria, reinou 16 anos. Como o pai fez o que era mal perante o Senhor. Né? Como o pai fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão e tal. Vejam que ele não traz nenhuma descrição desse rei. Ele já vai para o final. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo que fez ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Sim, estão escritos lá. E, na sequência, ele morre. Descansou Jeoás com seus pais. Foi sepultado em Samaria. Então, é um rei que passa rapidamente. Por quê? Porque o narrador não quer chamar atenção para ele. Ele quer chamar atenção para ele em si, quer chamar atenção para outra coisa. Agora entra um trecho onde é apresentado Eliseu. E é interessante porque Eliseu é apresentado de uma forma um pouco diferente das outras descrições. O texto diz que Eliseu estava padecendo uma enfermidade de que havia de morrer. Qual a doença de Eliseu? Ele não diz. Ele não dá descrições se Eliseu está sofrendo, não. Ele diz que ele vai morrer, como todos nós morremos. Né? Ele vai morrer. Mas o texto diz que, então, Jeoás vai visitar, chora diante do profeta. E aí, interessante que o profeta parece que não se sensibiliza com isso. Então, Eliseu diz para ele, bem assim na tradição profética. Mas fala uma coisa diferente, no mínimo. Toma um arco e flechas, e aí ele pega o arco e flechas. O Eliseu diz para o rei, retesa o arco, meu rei retesa. Perceba que uma cena vai sendo construída. O profeta fala, o rei cumpre. Então Eliseu diz, então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Aqui é só, a gente precisa voltar para o mapa para entender um pouquinho isso. O Eliseu morava basicamente aqui nessa região, né? Onde a gente tem o Monte Carmelo e tal. E ele fala, abre a janela para o Oriente. Ele está falando para abrir a janela para cá. Para além da terra de Israel. Apontando para outro lugar. E a gente então volta para o texto. Abre a janela para o Oriente, ele abre, e o Eliseu diz, atira. E ele atira a flecha. Aí vem uma palavra profética, bem na tradição profética do Eliseu. Flecha da vitória, diz ele, do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Né? Lembra? Os sírios estão oprimindo Israel. O tema do capítulo é esse. E aí ele diz, por que ferirás os sírios em Afeca? Né? Então, essa é a profecia que o Eliseu traz. E aí a gente volta de novo, né, para o mapa. Afeca ficava basicamente nessa região, no reino dos arameus.
de Arã. Então, lembrem, o Eliseu está por aqui, né? Eliseu e o rei estão por aqui. Ele está então apontando a flecha para cá e dizendo: é aqui que vai se dar a vitória, né? No reino dos arameus. Por que isso? Porque, claro, quando a Síria desce, ela vem descendo e vem ocupando os outros territórios. Então não é só Israel, ela desce, pega o território de Arã e desce e pega o reino de Israel. O que Eliseu está dizendo é: haverá uma batalha aqui nesse lugar, e nesse lugar você será vitorioso. Então a gente continua. O Eliseu diz: toma flechas. Ele tomou. Aí o profeta diz: atira contra a terra. E aí o texto diz que ele atirou 3 vezes. Bem, Eliseu tinha dito para ele atirar a flecha. Ele atira. E aí diz o texto que ele atirou 3 vezes. A sequência é surpreendente, porque diz que o homem de Deus, o profeta, se indignou muito com o rei. E a razão da indignação é esta. Ele diz: 5 ou 6 vezes você deveria ter atirado. Por quê? Porque então você feriria 5 ou 6 vezes a Síria. Mas como você atirou 3 vezes só, você vai ferir apenas 3 vezes. É uma palavra assim enigmática, que ele fala: atira. Ele diz: essa flecha simboliza a sua vitória. Esse caráter um tanto dúbio do texto talvez faz com que a gente pense se o rei tinha alguma informação, algum dado, algum conhecimento de que um número maior de flechas significaria um número maior de vitórias. Pode ser que sim. A gente não tem esse dado, né? Então simplesmente a gente não tem. O texto continua dizendo: Eliseu morreu e sepultado. Simples assim. Morreu e sepultado. Aí vem um texto muito estranho, não vamos deter nele, a gente continua dizendo que ele foi sepultado, mas aí moabitas que invadiram a terra, enterraram o homem, mas aí veio um bando, né, e eles tiveram que fugir, então rapidamente eles jogaram o homem na sepultura de Eliseu, e quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem se levantou e voltou a viver. Enfim, é um texto bastante estranho, não vou gastar tempo com ele. Aí a gente vem para a última parte do texto, que volta para aquilo que eu falei, a questão da opressão. Hazael, rei da Síria, oprime Israel. Oprimiu todos os dias de Jeoacás. Mas, claro, não só de Jeoacás. Né? Lembre-se, Jeoacás era o pai do Jeoás. Oprimiu também nos tempos de Jeoás. Porque vejam o que vai dizer. Ele oprimiu nos dias de Jeoacás, mas o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu por amor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Tá lembrando lá o livro do Gênesis, né? que fala das alianças que são feitas e que são renovadas entre os patriarcas. E porque Deus se lembrou, o texto diz: Deus não quis destruir. Né? Não quis destruir e não lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, Ben-Hadad assume. E aí agora ele volta para Jeoás. Jeoás, filho de Jeoacás, tomou as cidades das mãos de Ben-Hadad. Ben-Hadad é o filho do rei da Síria. As mãos que ele havia tomado de Jeoacás, seu pai, na guerra. E aí o detalhe: 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. O que nos lembra do que o Eliseu havia dito. Se ele jogasse 5 flechas, ele teria mais vitórias do que teve. Então aqui a gente volta. Qual a importância de Jeoás? Não é dizer o que ele fez, um monte de coisa, grande rei que ele foi. Fala-se um pouquinho dele, mesmo assim fala-se um pouquinho dele aqui. A importância dele é que ele retoma as cidades que o rei da Síria tinha tomado do seu pai. Essa é a importância dele. E aí então a gente tem a importância de Jeoacás, que é aquele que ora e Deus responde libertando o povo. E a gente tem a importância de Jeoás, que é o rei que não ora, ele crê, tem uma fé, digamos assim, parcial, né? Que ele joga 3 flechas, não joga 5, mas ele é um cara que vai para a luta e consegue libertar as cidades. Então, são 2 ações dos 2 reis nesse contexto de opressão, 2 ações diferentes e 2 ações que são
digamos assim, respondidas por Deus. Jeoacás ora e Deus responde, levanta o libertador. Jeoás vai à presença do Eliseu, faz o que Eliseu manda e por isso Deus lhe dá vitória, embora parcial, mas lhe dá vitória. Então, essa é a descrição dos dois reis. Esse é o objetivo desse capítulo. A opressão. O que se faz diante da opressão? Faz-se oração e tem-se ação concreta. É isso que se faz. Caminhando agora para a gente pensar em termos de aplicação nesse texto. O contexto de opressão. No contexto de opressão, temos a descrição de dois reis. Dois reis que são pecadores. Lembre-se que o texto, de um modo bastante claro, os descreve assim. Eles não abandonam os pecados lá dos reis anteriores. Eles fazem o que é mal diante do Senhor e, por isso, Deus levanta a opressão. Ele está mostrando um padrão que se repete em toda a Bíblia. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando pecamos, nós sofremos as consequências do nosso pecado. É sempre assim. Pecado não deixa de ter consequências. A gente talvez possa não identificar a consequência, podemos até estar sofrendo as consequências do pecado e até sem sabê-lo. Ou, às vezes, na maioria das vezes, nós sabemos. Mas o que ele está dizendo não há pecado que não tenha consequência. Esse é o fato que foi verdade para eles e é o fato que é verdade para mim e para você. Por isso que nós devemos ser pessoas que temem a Deus e que lutam contra o pecado e que evitam, com nossas forças, a situação de pecado que às vezes nós somos submetidos. E por isso que então se fala de uma vida de santidade. Essa é a primeira questão. Dois reis pecadores que sofrem as consequências e o seu povo, o povo deles, igualmente sofre a consequência dos pecados dos reis. Apesar disso, Deus os usa. E, de novo, esse é um padrão na Bíblia toda. Se você pensar nos grandes personagens bíblicos, pensa em Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo. A gente pode até assim, considerá-los como homens acima da média, dentre o povo de Deus. E, mesmo assim, foram homens que pecaram. Claro, pecaram, tiveram consequências dos seus pecados. Mas o fato de pecarem não impediu que Deus os usasse. Como acontece comigo e com você. Porque se Deus agisse apenas com sua justiça diante dos nossos pecados, a gente estaria morto. Ou, no mínimo, a gente estaria lançado para a distância de Deus. Não. Eles são pecadores, mas, apesar disso, pela sua misericórdia, pelo seu poder, Deus os usa como faz conosco. Eu quero agora ressaltar a ação deles, porque há um quadro igual que é de opressão, mas a ação dos dois reis são diferentes. A gente tem a ação de Jeoacás, que é orar. Diante da opressão, ele ora, e Deus responde a oração de modo concreto, levantando o libertador que expulsa os inimigos. A ação do Jeoás é ouvir o profeta, fazer parcialmente o que o profeta diz para que ele faça, mas mesmo essa ação parcial permite que ele seja o agente da libertação. Jeoás não ora, ou pelo menos o texto não nos diz que ele ora, mas diz que ele obedece parcialmente o profeta e que ele tem uma ação, ele vai para o campo de batalha e luta, e consegue aquilo que o pai não conseguiu, ele consegue libertar as cidades de Israel. O que isso mostra para nós? Mostra que a nossa relação com Deus tem variações. A minha reação, a minha relação com Deus é, em termos básicos, iguais às que você tem. Buscar a Deus, buscar fidelidade, orar, no nosso caso, ler as Escrituras, estar vivendo comunitariamente, sendo fiel, enfim. Mas, em certas situações, em certos momentos concretos, como acontece nesse capítulo 13, a reação dos dois reis é diferente, assim como as nossas reações são diferentes. Um rei ora, o outro rei ouve o profeta e vai para a batalha. Isso mostra que nem sempre a gente pode querer padronizar todas as ações, mas mostra que a gente precisa agir.
diante das circunstâncias, eu e você precisamos agir. A gente não pode ficar inativo. A oração é uma ação séria, importante, pelo menos para Deus. E ir ao campo de batalha, sair à luta, né, como a gente diz, também é outra ação bastante importante. Então a gente tem que pensar, refletir e agir a partir daquilo que a gente julga ser necessário e adequado e oportuno no momento em que nós passamos por opressões, ou por tribulações, ou por situações difíceis, como descritas nesse capítulo 13. E um último pensamento, ligando de novo aos 2 reis. Assim como eles, nós somos pecadores imperfeitos. Não obstante, isso não pode, assim como não aconteceu com eles, nos impedir de agirmos. Nós somos chamados a agir, não porque somos santos ou perfeitos, ou seja, a gente não age, a gente não faz o que Deus quer, só depois da gente atingir um nível que nós podemos julgar adequado de espiritualidade. Não, de maneira nenhuma. Todos somos chamados a agir, em pecado ou não. Claro que devemos evitar o pecado, mas mesmo que nós nos sintamos fracos, pequenos, enfim, às vezes distantes de Deus, somos chamados a agir, seja orando, seja fazendo alguma coisa concreta. A imperfeição nunca pode ser um argumento para que nós não atuemos, para que nós não façamos o que Deus quer que nós façamos. Esse é um dado bastante importante. E com ele eu encerro esse texto. Vamos orar, né, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por nos assentarmos em torno da tua Escritura, mesmo distantes, mas aproximados pelo Senhor e pelo teu Espírito. Ó Deus, rogamos que esse texto não apenas esteja claro para nós, mas que nós compreendamos as implicações dele para a nossa vida e nossa relação contigo. Abençoa cada irmão, cada irmã que participou desse momento ou que irá assistir em algum outro momento esse material, que tua graça e bênção se estenda até eles, dando a eles aquilo que necessitam, dando a eles a tua graça dobrada. Nós oramos, Senhor, com muita gratidão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe, meu irmão, que Deus continue com você e sempre confiado nas bênçãos, promessas e na graça do Senhor. Amém.